Boa noite, turma querida. Um prazer tê-los mais uma vez por aqui. Hoje nós vamos iniciar a segunda parte do nosso estudo simbólico-metafísico da flauta mágica. Se alguém que está aqui perdeu a aula anterior, vocês procurem, ela está eu coloquei ela no YouTube com esse nome. E aqui em cima desse vídeo vai aparecer um linkzinho, vai aparecer um linkzinho para você também poder clicar e assistir, caso você tenha perdido essa segunda parte. Então vamos lá, gente, vamos começar essa segunda parte da nossa flauta mágica. Eu vou só retomar brevemente com vocês aonde a gente parou. Nós estávamos falando a respeito de Pamina, que foi raptada por Sarastro e levada ao seu castelo de luz. Nós mencionamos que Pamina representa a alma humana, só para a gente poder lembrar e posicionar, e ela é retirada da sua mãe, a rainha da noite, simbolicamente aquela que representa a Ilé, a matéria e as vicissitudes que a alma pode estar conectada. Pamina é levada até esse lugar, mas ela é nada mais, nada menos do que vigiada por monostatos. Monostatos trabalha para Sarastro, trabalha no... é um servo do Templo da Luz, porém, ele mesmo representa uma figura relacionada à Ilé, à matéria. Ele tem intenções, ele é apaixonado por Pamina, mas também tem intenções de deflorá-la. Veja só, a Ilé querendo deflorar a alma, mesmo trabalhando no castelo de Sarastro. Aqui, esse momento que vocês estão vendo, ela é recapturada, os guardas até sofrem por vê-la recapturada, porque sabe lá que o monostatus vai aprontar com ela. O Sarastro teve a intenção de protegê-la das influências da matéria e da Ilé, nesse sentido do rapto, o que faz toda a diferença quando a gente faz uma interpretação, porque uma filha raptada da mãe, a princípio nós nem questionaríamos, né? Mas se trata de uma abordagem simbólica. Então, dando continuidade, eu queria que vocês reparassem, eu coloquei aqui agora a Rainha da Noite, só para a gente poder perceber alguns contrastes. Olha a cor da roupa da Rainha da Noite e olha sempre a cor com que Pamina aparece. O branco e o preto. A Pamina, ela é filha da Rainha da Noite e o seu marido não era o Sarastro, mas o pai de Pamina era uma pessoa voltada para a luz. Foi o mestre de Sarastro. Era um tempo em que esse masculino e feminino estavam unidos. E isso vai ser falado na peça lá para frente no segundo ato. Nem todas as peças mencionam isso. Eu vou trazer aqui para vocês, para a gente poder observar. Então, Pamina é filha da noite e o seu pai é o representante do sol, não o Sarastro, que era mestre de Sarastro. Turma querida, aí durante essa semana, a Beth, que está aqui olhando a gente, ela falou assim, Vaneri, por que nesse cenário colocaram o deus Anubis? Se o deus Anubis, ele tem relação, é o deus egípcio da morte, dos ritos funerários, é ele quem guia a alma dos mortos até o mundo, e lá, o mundo de baixo, o mundo dos mortos, e lá se faz a pesagem da alma. É porque nesse momento aqui, quando Sarastro vai tocar Pamina, ela desmaia. Ela tem uma preparação pré-iniciática. Lembra que eu falei no vídeo anterior? Quando a gente não dá conta de uma situação, de tão fundo no poço que você está, de tão difícil que está, tem uma hora que você para e fala, daqui para frente tem que ser diferente. Então, é aqui que ela vai desmaiar e começar uma nova vida. E nada melhor do que Anubis para representar isso. Anubis, vocês estão vendo aqui, no mundo dos mortos, ele pesa a pena de Maat, a pena da justiça divina, com o coração do morto. Aqui vocês estão vendo a alma desse que há de se ingressar no mundo dos mortos. Se a pena da justiça divina
for do mesmo calibre do que o coração do morto, lembrando que o coração é onde está a alma, esse morto ele é conduzido a um bom local dentro do caminho dos mortos. Ele vai ter uma boa ascensão. Do contrário, se o coração pesar mais do que a pena, então ele será devorado por um animal que estaria aqui do lado, aqui não aparece, uma vez que ele não atendeu às necessidades. Dentro daquele quadro que nós colocamos, quando a alma não atinge o nível necessário para a ascensão, aquele quadro que eu até passei para vocês no WhatsApp, deverá haver o retorno e a retomada do processo numa nova encarnação. Então, faz todo sentido aqui, porque Pamina representa a alma. E ela vai ter que saber como lidar com essas situações aqui. Tem tudo a ver colocar o Anubis aqui. Foi aqui que eu parei na aula passada. Ela é amarrada numa corda e justamente acontece esse desmaio, aquele momento em que não dá mais conta. E quem aparece nesse momento? Papageno. Papageno vai aparecer com o seu Glockenspiel e ele encontra Monostatos. Reparem que curioso. Aqui nós temos um elemento muito importante nesse encontro que vocês estão vendo. Monostatos, pode abrir o microfone para me falar. Ele é uma pessoa relativamente boa ou cruel? Cruel. Cruel. E ele trabalha cruel. em qual reino? No reino da luz ou no reino das trevas? Onde é que ele está morando agora? Onde é que ele atua? No reino das trevas. Não, ele está trabalhando para o Sarastro. Ele tá no reino da luz, mas ele é bem disseminado. Ele tá tá, no mas não tá, Cusco. né? Ele tá, mas não tá. Ele tá, mas não tá. Exatamente. O espaço onde ele está é o reino da luz, mas ele é um pontinho das trevas. E, em contrapartida, o Papageno, que é servo da Rainha da Noite, é um cara mediano, ele não é um cara mau, lembra que mas ele acaba trabalhando para a Rainha da Noite, né? Ele é um cara que não é mau, mas está no reino das trevas. Nós temos uma inversão que lembra isso daqui, ó. Um pontinho escuro dentro de um plano claro e um pontinho escuro dentro de um espaço e de um contexto de luz e um pontinho claro, que é o Papageno, mas que atua no reino da noite e agora está vindo fazer o salvamento da Pamina. Só para a gente ter uma ideia de como as coisas acontecem. E eu queria compartilhar aqui com vocês um minutinho, um pouquinho de como foi esse encontro. Monostatos. Was soll ich sterben? Oh, lass mich lieber sterben. Ela está sendo acorrentada da mesma forma como uma serpente enrolando. Isso faz referência a Pamino. Então, aqui nós temos algo muito semelhante que acontece com Tamino no começo da peça. Frente à serpente, ele desmaia. E ela vai colocar essas correntes e também haverá de desmaiar. Ele quer ficar sozinho com ela, ele não tem boas intenções. Nesse momento vai entrar Papageno. E os dois vão pensar que o outro é o diabo. Então, um morre de medo do outro. Eles são exatamente os contrapontos contrários. Lembra que eu mostrei na bolinha do Yin e do Yang? Eles não se reconhecem, não se identificam. E essa parte é muito engraçada. Wo bin ich wohl? Wo mag ich sein? Aha, da bin ich, Leute, gewagt, ich geh hinein.
schöne Mädchen, jung und fein, viel weißer noch als Kreide. Das ist der Teufel sicherlich, das ist der Teufel sicherlich. Hab Mitleid, verschone mich, verschone mich. Hu, 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 hu. Só um pedacinho para vocês verem o que acontece, essa dinâmica desses pontos que são exatamente os contrapontos, é como se fosse matéria e antimatéria se encontrando, se a gente trouxesse isso para a linguagem de hoje. Eu achei muito legal a percepção de Mozart, e, na verdade, o texto é de Schikaneder, né? E a música de Mozart, mas todos eles estavam juntos nessa composição. Trazer esse tipo de ponto, esse tipo de contraponto. Deixa eu voltar lá com vocês. Bom, se o YouTube, por acaso, cortar esse pedaço no vídeo que eu estou gravando, vocês entram nesse link aqui e podem assistir ou nessa versão que estão disponíveis no YouTube. Tá ok, turma? Bom, o Papageno espanta o Monostatos, ele encontra a princesa e eles começam um bate-papo. Mas antes de começar um bate-papo, ele tem que ter certeza se a princesa é a mesma pessoa que é a filha da rainha. Então, ele vai falando, ele vai vendo o que a rainha mencionou como ela seria, os lábios vermelhos, a pele clara, e não sei o quê, e vai falando várias coisas, e vai olhando e comparando. É ela mesma. E isso é bem interessante, porque também o Tamino conhece ela pela primeira vez pelo retrato. Os dois vão falando de amor, ele fala que tem um príncipe vindo em sua direção, e aí muda o foco de Pamina. Após aquele desfalecimento inicial, ela ganha uma esperança, ela ganha um foco, que passa a ser o amor. E ele também fala do amor. O que ele quer é um grande amor para a vida dele também. Lógico que são tons diferentes, né? O Papageno, a gente sabe que ele é um homem mediano, ele quer casar, ter filhos, isso é uma coisa assim, e viver feliz com essa esposa, comendo pão e tomando vinho. E aqui nós vamos falar de um casamento iniciático. Nós estamos falando do encontro da vontade, do buscador, com a alma ligada a um plano superior. Uma trilha nesse mundo que vai exigir muito, que vai exigir bastante. O Papageno, e aí tem uma frase, gente, olha, quando vocês verem essas carinhas, são frases que hoje em dia a gente cortaria o pescoço de quem fala, tá ok? Assumir, o Papageno falando para a princesa, assumir a sua parte nos doces sentimentos do homem, este é o primeiro dever da mulher. Se nós ouvimos isso, a gente faz exatamente essa carinha aí, mas eu quero trazer a outra parte simbólica. A partir do momento que a alma ouve o que o espírito, o que essa parte maior, o que esse ponto de luz vem falar, esse seria o dever de toda alma, não perder a conexão com o seu princípio maior, que é justamente o que o Tamino está buscando. Mas vamos continuar. Eles fogem para encontrar o Tamino e reparem que os dois saíram do reino da Rainha da Noite, o Tamino e o Papageno, mas foram para lugares diferentes. O Papageno apareceu onde estava a Pamina e o Tamino, os três meninos que haviam levado o mesmo até o castelo de Sarastro, deixa ele na frente de 3 templos e recomendam a ele: seja firme, olha a força que a gente falou, a força que talha a pedra bruta para virar a pedra polida, constante, perseverante, não adianta ter força se você joga tudo para tudo quanto é lado. Tenha perseverança no seu propósito. Estou lembrando agora do anjinho do propósito nas nossas aulas que vivem saindo. E silencioso, guarde a temperança, foca, não fique esbanjando a sua palavra. E esses meninos, eles deveriam
trazer nas mãos uma folha de palma, uma folha de palmeira, que é o símbolo da passagem do mundo lunar para o mundo solar, da morte para a ressurreição. Vocês estão vendo nas mãos desse menino aqui alguma palmeira, tirando essa que eu coloquei aqui? Não tem, né? Nas Não, mãos dos não meninos, tem. alguma palmeira ou folha de Não, palma. Agora, não. olha o cenário. Será que tem? Olha o Tem, fundo. tem. Olha aqui, ó. Isso, Então, quando tem. se trata de uma peça Exato. fiel ao texto, eles vão dar algum jeito de colocar o elemento que está no libreto original. De alguma forma, eles vão atender a isso. Porém, nem sempre isso ocorre. Como será que será a nossa que nós vamos assistir aqui? Mas nesse momento, quando ele chega nos 3 templos, deveria ter a palmeira. Ele está na frente dos 3 templos. Ah, só para falar, a palmeira, nós vamos encontrar na tradição católica muitos santos que a seguram, como símbolo da superação da morte. Normalmente são santos que sofreram também martírios e não se incomodam com isso, porque eles vão superar essa morte física. Aqui eu estou mostrando o caso de Santa Catarina, ela vai aparecer Tem com o a folha Domingo de de palma, Ramos, né, aquela que Valeri? suporta e supera a morte física. Primeiro suporta, porque normalmente na tradição dos santos católicos acontece N coisas e eles não morrem. Mas, por fim, acabam morrendo e, em nome da sua fé, não abrem mão daquilo que acreditam. Por isso que eles seguram a folha de palmeiras. Olha Santo Expedito, a mesma coisa. Eles seguram a folha de palmeira. E aqui, turma, de que morte e ressurreição nós estamos falando? Quando eu falo de Pamina e de Tamino, é a morte física? Não, é espiritual. Pode abrir, pode. Opa! Eu estou com dificuldade de ouvir aí, gente. Espera É aí. a espiritual, não é? É Não, é- espiritual, é espiritual. Opa, deixa eu só ver o que aconteceu aqui. Fala, Sô. Na Semana Santa, que antecede a Páscoa, o domingo de Páscoa, tem o Domingo de Ramos. Aham. Sim, sim. Exatamente, Solange, é essa mesma simbologia. Nós estamos falando a respeito da morte do nosso ego, da morte de ligar-se às coisas materiais e perder a possibilidade da evolução. O nosso ego se enrosca nas coisas materiais. Segurar uma palma é ter esse propósito que nós mencionamos e ir em direção a essa superação. É uma morte em vida. É uma morte em vida. Vamos lá, gente, vou continuar. Já falei a respeito sobre isso. E agora nós vamos ver, as palmeiras eu mostrei, e os templos, gente, nós vamos ter 3 templos aí na frente. Um representa a natureza, um a sabedoria e outro a razão. Quando o Pamino chega e ele encontra 3 templos, adivinha qual deles vai abrir a porta para Tamino? A natureza, a razão ou a sabedoria? Com certeza, a sabedoria. E nesse terceiro templo, o da sabedoria, que tem o caminho da razão, mas respeita a natureza. A sabedoria é aquela que integra a parte material e a parte espiritual. Nós estamos aqui na matéria, nós não devemos que desprezar essa matéria. Haveremos de organizá-la para não se perder, mas não desprezá-la. Abre-se a porta, sai um sacerdote e pergunta: o que você veio buscar? E ao invés dele falar Pamina, de repente ele fala amor e virtude. Mas o sacerdote recebe aquilo e fala assim: eu estou sentindo que tem morte e vingança por detrás da sua fala. Você fala amor e virtude, mas tem morte e vingança, porque ele estava pensando que o Sarastro era um cara cruel, etc, etc, etc.
Nesse momento, então, o Tamino explica a situação, que a rainha da noite está muito preocupada com Pamina, e ele está preocupado se o Sarastro, o rei Sol, teria violentado Pamina ou não. O sacerdote responde: eu não posso te falar sobre isso. E aqui nós temos o Tamino, que é a força de vontade, totalmente envolvido pela Rainha da Noite. Ele, lembra por esse quadro aqui, ó, ele está servindo a ela. Ele precisa trazer a alma de volta para o mundo da matéria, de volta para o mundo da Ilé. E o sacerdote não pode falar, porque só ele pode descobrir isso. E ele vai perguntar por uma segunda vez, e o sacerdote fala que não pode mencionar. Aí ele fala: ó noite eterna, quando cessarás? Quando meus olhos verão a luz? Nesse momento, nós podemos ler isso de uma outra forma. Ele está pedindo pela iniciação. Ele está pedindo para ser iniciado. Essa vontade está querendo enxergar a luz. Nesse momento, o sacerdote responde: breve, se você aceitar o caminho, ou nunca, se você recusá-lo. E Tamino, como ele não é o iniciado, ele ainda não entende as coisas como são. Mas, por ele ter solicitado a iniciação, por ele querer, quando verei a luz? A terceira vez, olha de novo, 3, o oráculo responde que sim. O sacerdote responde que Pamina está viva. Aí ele fica tão feliz que ele começa a tocar flauta. Quando ele começa a tocar flauta, de alegria, lembra que a flauta é mágica, a flauta é a conexão com o mundo espiritual, vão entrando vários animais em cena, e esses animais vão ficando dóceis. Aqui você está vendo um leão deitadinho, com as perninhas para cima, assim ainda. Aqui vocês estão vendo um porco-espinho na mesma postura. Os animais ficaram dóceis. E, após a terceira vez, lembra que nós falamos bastante a respeito do 3? E ele toca essa daí, os animais ficam felizinhos. E o que são esses animais que estão calmos? O que vocês entendem que pode ser isso? Quem pode falar para mim? Acalmar os animais. Vamos olhar de uma forma simbólica, olhando para dentro. Os instintos, a ligação com o animal, né? O nosso mundo animal. Perfeito, Pozinha, perfeito. As paixões que nos habitam, que normalmente nos tira fora do caminho, essa flautinha é um prenúncio, é como se você sentisse o reflexo do divino. As suas paixões não tem como, elas se acalmam e cedem a isso. Por isso que nós deveríamos ter, ao longo do nosso dia, um momento de meditação, um momento de silêncio, para poder realmente ouvir, entre aspas, essa flauta. E aí, as nossas preocupações do dia a dia, a nossa correria, elas, como esses animais, se acalmam. Eu vou mostrar aqui para vocês aqui, esses aqui seriam os animais. Lembra que a gente falou, esse quadro que nós mostramos da Hildegard von Bingen, o mundo espiritual, o ser vindo encarnar e as paixões que ele vai receber do mundo astral, as paixões, os dons, as vicissitudes, até tem um cogumelinho aqui que nós falamos. Então, ele tem capacidade de acalmar isso? E, justamente, se a alma está viva, que Pamino recebe essa informação, existe a chance de acalmar os animais interiores. Essa passagem que nós vimos, em 1794, no terceiro ano da apresentação da peça, eles representavam dessa forma aqui, Pamino tocando, não eram exatamente animais, eram seres selvagens, fazendo essa referência que a Pozinha trouxe, os instintos. Aqui faz mais sentido representar dessa forma do que com animais. Mas são formas diferentes de fazer a mesma coisa, né? Fica mais claro, são projeções nossas, isso daqui, ligadas à Ilé, ligadas à matéria, que são acalmadas pela flauta.
E aqui, ó, estão os 3 templos aonde ele toca. É muito legal pegar o libreto original. Nesse momento, o Tamino percebe que a flauta é poderosa. E ele fala, nossa, se a flauta tem esse poder de acalmar animais, eu vou tocá-la para chamar a Pamina. E ele começa a tocar a flauta. E uma coisa interessante acontece. A cada toque da flauta, de 7 furos, a flauta de Papageno responde. Lembra da flauta de Papageno? A flauta dele que parece uma flauta de Pan, uma flauta de 5 tons e não de 7, é uma flauta incompleta, ele é mediano, mas aqui a gente tem, se o mundo espiritual assopra, há uma repercussão nesse mundo aqui. Tanto que ao toque de um, o outro responde. Ao toque de um, o outro responde. Essa é a correspondência. Essa flauta ligada ao espírito ressoa no homem comum. É esse ressoar que a gente vai ver aqui. Essa melodia pode chegar até a alma, mas nós temos que ter espaço para ouvi-la. O Papageno e a Pamina, eles escaparam do monostatos, por isso que ele consegue responder ao flauta do Tamino. Ela não se submete à questão carnal que o monostatos quer colocá-la, e na fuga, os dois estão falando da coragem que tiveram em passar por todos esses perigos e conseguirem escapar do monostatos. Então, isso aqui tem uma outra pegada também. Ele representa o homem comum. O homem comum somos nós, gente, também. Ele representa o homem comum salvando a alma dos perigos ilíacos, dos perigos da matéria, não dando ouvido, não permitindo despertar o gatilho, que faz com que aconteça a entrega da alma para o mundo das coisas materiais. Toda hora a tentação está presente, gente. É a gente que aceita ou não esse gatilho. É a gente que aceita ou não esse gatilho. Mas o monostatos vai atrás. O monostatos vai atrás e antes de o monostatos pegá-los, ele vai respondendo ao toque da flauta do Tamino. Ele também sente que tem como os dois se encontrarem, mas o monostatos chega antes disso. O monostatos captura a Pamina, envolve ela de novo nas correntes, essa história da corrente, da serpente, tá? A serpente no seu sentido negativo. Nós vimos que a serpente tem 2 possibilidades, mas ela vai ser presa. E aí, lembra só, essa primeira invasão que a Pamina teve lá do castelo, quando a gente começou, quando ela fugiu do castelo de Sarastro, e o Monotastos foi buscá-la pela primeira vez, ela queria retornar para o reino da mãe, por isso que ela tinha fugido. Agora não, ela fugiu porque ela queria encontrar o amor de Tamino. Então, nós temos aqui a referência dessa pré-iniciação que já começou. Depois que ela caiu no fundo do poço, ela já tem o propósito. E ela não desfalece agora. Ela é enrolada, mas não desfalece. Aí o Papageno, que teve uma inspiração do espírito, não teve? Ele não ouviu a flauta lá de Tamino? Ele tem uma ideia totalmente diferenciada. Ele falou, eu vou tocar meu Glockenspiel. E o monostatos e os capangas ficam dóceis e começam a cantar e a dançar. Essa repercussão do espírito ativa em você possibilidades de procurar saídas para uma situação. Nós nunca estamos sozinhos, mas a gente tem que perceber que nós não estamos sozinhos. Tem que ter a fé para isso. É o homem comum que vai usar da harmonia e da beleza que lhe habita, uma vez que o Espírito está em nós e nós ouvimos alguma coisa disso, para poder repercutir isso ao seu redor. E aí, o que nós entendemos como perigo pode tomar uma outra configuração. Eu vou pedir uma licencinha aqui para vocês. Vamos ver esse pedacinho? Se o YouTube cortar, vai ficar aqui gravado, vocês viram o link, é só pegar aquele link e colocar para vocês verem. Vamos ver esse pedacinho
do encontro de monostatos. Então, eu peguei um pedacinho só para a gente poder assistir isso. Os animais fugiram e ele vai tocar a flauta. Vocês estão ouvindo bem? Ó, quando ele toca, ele mostra a flauta. Não é que ele põe na boca. Não fala e eu respondo. Ai, que coisa, né? Eles estão felizes, contando tudo o que eles passaram. Ele responde. Wandern wir den Chores weisen, Chores weisen, Chores weisen, den Monostatos verrückten, dabei mit Wandern stricken, erst Jahren kommt herbei. Ah, não mais! Wer viel wagt, wer viel wagt, wer viel wagt, der Wind oft viel, komm, du siehst Glockenspiel, lass die Glöckchen klingen, klingen, lass die Ohren ihnen singen. Das klingt so herrlich, das klingt so schön. La 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 la. Wie hab ich so etwas gehört und gesehen? La 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 la. Wie hab ich so etwas gehört und gesehen? La 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 la. Só um pedacinho para a gente ver. Só um pedacinho. Não sei como eles vão apresentar isso na nossa peça aqui, nessa versão que vai estar aqui, tá? Mas foi muito, muito legal a gente poder ver isso. Vamos lá, turma. Então, nós vimos que o Espírito ressoa em nós. E olha que interessante, a partir do momento quando a gente tem essa interpretação, como essa fala de Papageno ganha outro sentido. Que cada homem honesto possa encontrar um sininho como este. Seus inimigos desapareceriam e ele viveria sem eles na melhor harmonia. Se nós tivéssemos a nossa alma tão afinada quanto este sininho que aqui está, para poder escutar as notas que o Espírito toca e que repercute em nós. Tudo bem? Posso continuar? Vamos lá. Sim, pode. Tá ok, tá ok. Deixa eu ajudar aqui. Todos nós temos um sininho. Vaneri, Temos que Vaneri. afiná-lo. Oi.
Eu estou achando interessantíssimo nesse pedaço, desde quando ele descobriu que a alma estava viva, no outro quadro que você mostrou, né? O Tamino descobriu. Aí, então, ele podia ser iniciado. E aqui também o tempo todo mostrando que a iniciação, ou nossa evolução só acontece em conexão com a vida na Terra, né? É aqui Uhum. que a gente ficou bem demonstrado de maneira bem clara. Esse dele só poder ser iniciado quando ele descobre que a alma está viva, né? Eu achei, marcou aqui para mim, né? É E muito Vaneri, interessante, pô. hoje acabam alguns rituais de iniciação. Antes, quando a gente saía do quarto ano, que hoje é o quinto, né? Uhum. Tinha assim a festa do primeiro livro, tinha o quarto ano para o ginásio. Isto eram passagens que Também, coincidiam ritos com de passagem para a passagem. adolescência. Eram rituais de iniciação que hoje foi acabando, não existe mais. E faz falta, né? A gente sabe, a gente vê pesquisas que existem muitos suicídios na adolescência e muitas vezes eles estão próximos da gente, né? E também Uhum. suicídios na idade adulta. Infelizmente, muitas dessas coisas acontecem porque muitos rituais foram se perdendo, né? Sim. Foram se perdendo, que Esse eles eram esses rituais de iniciação aí que eram imprescindíveis para um desenvolvimento mais, vamos dizer, não é harmônico, mas era uma coisa assim que tinha as passagens, são né? rituais da nossa vida aqui na face dessa terra, mas que também representam a morte de um estágio para o nascimento de um novo estágio. E realmente nós estamos perdendo essas diferenciações. Tudo está acontecendo muito rápido, em todo momento, para todo mundo, em qualquer lugar. Então, realmente, isso que você fala faz sentido. E tem uma repercussão no plano espiritual, porque nós somos um todo. Porque nós somos um todo. Mas só para lembrar para vocês, a parte espiritual haverá de acontecer mesmo, as provas iniciáticas, aonde eles vão assumir essa iniciação no segundo ato. Então, eu vou prosseguir aqui para a gente, que a gente tem chão, tá bom, gente? Todos estão vendo a tela grande? Nesse momento é que vai acontecer, porque essa preparação que a Pozinha mencionou, realmente ela faz sentido, e o Sarastro entra em cena, pela primeira vez nós vamos conhecê-lo, ele tem uma carruagem puxada por leões, que são animais selvagens, mas para Sarastro, eles estão plenamente dominados e ao seu serviço. Vocês estão vendo os 3 templos ali, e a Pamina imediatamente se joga, pede perdão por ter fugido, afinal de contas, ela está no palácio dele, e ela fala: olha, eu fugi porque o Monostatos me perseguia e tinha outras intenções. E ela não sabia quem que o Sarastro ia apoiar. Ele era mal na cabeça dela. Ele vai apoiar o Monostatos, eu vou justificar o porquê que eu fugi. E ela fala: olha, por favor, me permita ir para a casa da minha mãe. Aí o Sarastro vai responder algo muito que só vai fazer sentido se a gente entender também esse lado desse plano espiritual. Não sobraria nada da sua felicidade se você caísse nas mãos da sua mãe, porque o mundo da Ilé vai consumir a nossa alma como a gente vê que consome, que tem a ver com o que a Solange também colocou há pouco. Até os rituais e passagens no mundo da matéria a gente perde. Então, nós vamos perdendo referências também de apoiar o nosso caminho de alma em direção a algo maior, em direção a um propósito. E ela acaba ouvindo isso, mas ela afirma que ela ama a mãe. Lógico, ela ainda está nessa conexão. E aí vem aquelas partes que dói, gente. Dói para a gente ouvir, dói para a mulher ouvir, mas a gente tem que reinterpretar. Quando Pamina menciona isso, olha, eu quero voltar porque eu sinto amor a ela. Sarastro vai responder que a rainha é apenas uma mulher orgulhosa e ela deveria voltar seu coração ao homem, pois sem ele, cada mulher procura sair do lugar ao qual está destinada. Terrível, né?
antifeminista total, mas vamos reinterpretar isso para a gente poder dar um sentido para essa situação. Qualquer alma, qualquer ego orgulhoso deveria voltar seu coração ao espírito, deveria voltar o seu coração a uma causa maior. Sem ele, esse ego orgulhoso vai sair do lugar ao qual está destinado, que é fazer o caminho de retorno, como a gente viu. Vai se perder se esse ego orgulhoso ficar preso a Ilé. Então, lendo dessa forma, a gente consegue verificar um outro caminho. Bom, o Monostatos captura o Tamino, ele estava lá soplando a flauta, lembra? Leva para Sarastro. Quando os dois se veem, imediatamente eles se abraçam e não estão nem aí preocupados com o restante dos presentes. Eles identificam, e esse amor ganha um outro tamanho. O Monostatos ele vai contar para o Sarastro: Senhor, eu tenho muito zelo pelo trabalho que faço para ti. Eu capturei o Tamino, eu capturei de volta a Pamina. Ele espera uma premiação, mas o Sarastro soube muito bem o que ele queria aprontar, e em vez de uma premiação, ele vai dar um castigo pro Monostatos. Lá na peça a gente vai saber qual é. Nesse momento, o Sarastro decide que o Tamino, a Pamina e o Papageno serão introduzidos às provas iniciáticas. Eles tiveram, depois que caíram no fundo do poço, ou seja, dos seus pré-falecimentos, eles tiveram força suficiente para chegar aqui. Mas, para tanto, ele vai ter que se submeter, o Sarastro vai ter que perguntar para os sacerdotes se eles vão aceitar que eles façam o caminho da iniciação ou não. Então, o Sarastro menciona que eles sejam introduzidos no templo das provas. Depois, cubram-lhes a cabeça. Eles devem, acima de tudo, ser purificados. Cobrir a cabeça. Nós já vamos falar já sobre isso. E aí, gente, acabou o primeiro ato. Eu acho que lá a gente vai ter uma pausa. Aqui não. E ao retomar o segundo ato, nós teremos as provas propriamente ditas do Papageno, do Tamino, da Pamina e até, se a gente for olhar bem, da Papagena, que é quem vai aparecer para o Papageno. Gente, eu não vou focar no Papageno aqui. Eu vou focar no Tamino e na Pamina, porque hoje é o nosso último encontro, senão eu vou ter inúmeros encontros para a gente poder falar aqui com vocês. Então, vamos lá. Terminou o intervalo, nós voltamos para a sala e vamos encontrar justamente o Sarastro apresentando o seu pupilo ao grupo de sacerdotes para verificar se eles podem ser iniciados ou não. A Pamina também ele vai apresentar. Então, primeiro ele fala, ele, o buscador, ele é virtuoso, ele provou que ele tem a virtude, ele é discreto e ele é caridoso. Ele faz aquilo que lhe pedem em nome de um bem maior. Mesmo para a Rainha da Noite, ele queria fazer uma caridade e trazer a filha de volta. Todos os sacerdotes respondem que sim. Aí ele faz uma contraponto com a Pamina. A Pamina é destinada dos deuses a Tamino. E por isso ele Sarastro, a arrancou das mãos da rainha, atrapalhando assim os planos do Reino da Noite. Quando a gente vê isso daquela forma simbólica, ele arranca a alma do mundo da Ilé. E ela está destinada a Pamino. Então vocês devem aceitá-la também. E a resposta é afirmativa. Aí, na terceira vez, sempre na terceira, olha que o 3 é importante, mas antes de chegar ao 3, sempre tem alguma questão. Um dos sacerdotes teme que Tamino foi mal preparado, que ele não vai ter tanta força, porque ele foi um príncipe tem uma vida folgada. E o Sarastro responde, mais do que isso, ele é um homem. Mas aí, em alemão, tem uma palavra diferente para homem do sexo masculino, do gênero masculino, e Mensch, que significa dignidade humana. Ou seja, em algumas pessoas, em alguns textos, em vez de falar homem,
A gente pode até ver na peça como ele vai falar nessa hora. Vai falar é uma pessoa. Mas o termo original é mensch, e nós não estamos falando do gênero masculino, nós estamos falando da dignidade humana. Ele tem a capacidade e a ética para fazer esse serviço. E depois dessa resposta é afirmativa, tá? É afirmativa. Nós vamos entender que ele tem a qualidade da excelência. É isso que ele quis dizer. Lembra do Aristóteles, que nós falamos na aula passada? De onde vem arete, excelência? Ele é diferente de Papageno ou de Monostatos. Ele já tem um princípio de busca que lhe compete. O Anthropos já grita nele. Lembra do Anthropos, o do Ancádmon? Aquele que está lá? Ele já grita nele. E aí eles aceitam. Tamino e a Pamine se despedem, tem uma área deles, e eles são separados. O Sarastro leva ela para dentro do templo, e ela também vai fazer a iniciação. De uma outra forma, iniciação feminina, mas fará. E agora, gente, nós vamos começar as 4 provas. Nós vamos começar as 4 provas. A prova da terra, a prova do ar, a prova do fogo e a prova da água. Essa ordem que eu estou falando é dentro da maçonaria que vai ter também esse olhar e essa ordem. Outras ordens vão fazer isso de uma forma um pouco diferente. Tudo bem até aqui, gente? Posso continuar? Pode continuar. Vamos lá, vamos lá. Bom, o que acontece? Prova da terra. O Tamino e o Papageno, eles colocam um capuz, eles são encapuzados, e eles vão para um lugar escuro. Vão para um lugar escuro, feio, um lugar de dar medo, uma caverna ou um quarto muito escurecido. Ele é despojado das armas, despojado da flauta e do glockenspiel, despojado de tudo que eles levavam. Por que é isso, gente? O que significa ser despojado de tudo? Ir para um lugar escuro, ser despojado de tudo. Para vestir uma nova roupa. Uma nova roupa. Quando é que Tirar você a vai veste para um de lugar luz. escuro e é despojado de tudo? Deixa, você está certa também. Na morte. Quando nasce, Isso. Quem Na falou? morte. Quem falou? Eu, Eliana. A Ili, na morte. Você viu que eles colocaram um capuz na cabeça deles? Quando a pessoa vai morrer, o carrasco não coloca um capuz? Eles estão indo como se fosse para o subterrâneo. Eles estão perdendo, eles vão ficar sem absolutamente nada do que eles tinham, tá? Para que possa renascer um ser novo. Essa é a prova da Terra. E todas essas coisas que eles tinham, arma, dinheiro, representam as impurezas que ligavam a pessoa ao mundo. Você não vai levar nada disso. Você não vai levar absolutamente nada disso. E dentro da ordem da maçonaria, tem um chamado Gabinete da Reflexão, no qual o postulante também é levado antes de ser aceito como aprendiz, e nesse lugar ele vai fazer um exame dos seus sentimentos, de tudo que ele sente, de tudo que ele pensa, o porquê que ele vai querer entrar nessa ordem, quais são as coisas que ele vai ter que abrir mão desse ego para poder dar continuidade a um caminho maior. E tudo isso ele vai escrever e depois vai de próprio punho. Eu estou falando da ordem maçônica agora. Isso não vai acontecer aqui na peça. E depois vai levar isso para ser apresentado. Tá? Aqui vocês estão vendo uma foto de 1791 do que viria a ser um gabinete de reflexão. Esse é o da peça, onde o Tamino vai ser levado e o Papageno também. Vocês estão vendo aqui. Reparem que tem símbolos secretos, que são códigos, para que eles possam também agora se preocupar com esse tipo de questão, e não mais com seus outros tipos de afazeres. Aqui vocês vão estar vendo essa obrigação ritualística daquele que se propõe a entrar nessa questão. Tá? Ele não vai ter, ele tem que se preocupar agora com as cogitações do mundo espiritual. Vai escrever essa carta da forma como eu falei para vocês. E a partir dessa carta, que aquele que apresentou o postulante vai ler, você vai ter uma ideia do grau intelectual, dos sentimentos,
das inclinações desse postulante, para ele ser aceito ou não. Normalmente é aceito, gente. Normalmente é aceito. Eu coloquei aqui um pouquinho maior, para vocês verem a decoração com símbolos mais macabros, representando o túmulo mesmo, para poder prosseguir nas provas. Nesse momento, na peça, vai ter trovões, representando os abalos sísmicos, como se a terra tremesse frente às coisas que você tem a pensar nesse momento, para poder sair progressivamente desse mundo terreno e ir em direção a algo maior. Aí o Tamino vai falar para o Papageno: sede homem, né? Aguenta isso, porque o Papageno está morrendo de medo. E ele responde: nesse momento, eu preferia ser uma moça. Papageno nunca mostra a força suficiente para poder prosseguir nessas provas. Ele quer dizer com isso, né, gente? Eu não faço questão de passar pela iniciação masculina. Eu me contentaria em servir a rainha da noite do jeito que eu fazia. Isso aqui eu posso passar sem. E aí a gente tem uma ideia, que nem todos estão preparados para um processo de iniciação. Depende do grau de consciência, depende do seu grau de ação nesse planeta, e depende, como eu trabalho aqui na minha frente com um monte de educadores, de o que nós oferecemos nesse mundo para os nossos que passam pelo templo do saber, que não é só informação, mas formação. E isso implica em ética, e isso implica em espaços para elaborar sentimentos. Quando eu estou com raiva, o que eu faço? Eu vou para cima do outro e bato? Ou eu tenho que aprender a dialogar? Em todas essas questões, é aquilo que vai formar esse homem. Então, hoje em dia, nós temos que ter ilhas que sustentam essa formação de base, com ética, com trabalho de sentimentos, com os nossos bichos internos. Com os nossos bichos internos. Bom, o Pamino passa, perdão, aparecem dois vigilantes e vai exigir a prova do silêncio, tanto para o Tamino, como para o Papageno. E a prova de silêncio, gente, não é algo vazio. Quando a gente fala sociedade secreta, tem muitas coisas que você vai ter que aprender a silenciar. A ideia é que eles não falem nada. Enquanto eles estiverem lá embaixo e os sacerdotes aparecerem de novo, eles vão fazer o que tem que fazer em termos de reflexão, sem abrir a boca. Sem abrir a boca. Os sacerdotes, lá vem outra barbaridade, né, gente? Pelo amor de Deus, quando eu coloco a carinha aqui, segura. Os sacerdotes comentam a prova como sendo destinada ao homem para que ele se enrijeça em relação à mulher. Pelo amor. Assim ele não se distrai. Mas, por favor, temos que fazer uma reinterpretação. O homem ou a mulher ou iniciado, tá bom? Qualquer postulante não pode cair na falação das distrações que existem nesse mundo. E essas distrações podem ser hoje produzidas tanto por homem ou por mulheres. Mas eu estou lembrando de como a coisa era falada naquele período lá. Os vigilantes aparecem e perguntam para Tamino: o que você busca? E ele responde: amor e sabedoria. E agora sim eles respondem: ao vencer as provas, lhe caberá, você receberá Pamina. Bom, quando perguntam para Papageno, ele responde que a luta não é muito forte dele, não. O que você busca? E aí ele recebe informação. Se você se submeter às provas, você vai encontrar uma papagena. Ele fala: uma papagena? Só que ele nunca tem o mesmo esforço do que o Tamino. Ele não tem a capacidade de superar sofrimentos e provações como Tamino tem. Essa história do silêncio é tão importante. Isso daqui é a margem de um diploma na ordem maçônica. Esse diploma é da Grande Oriente da França. Grande Oriente é um tipo de lojas, de ordem dentro da maçonaria. Vocês estão vendo um rapaz com o dedo na boca.
a capacidade do silêncio, a capacidade da discrição, a capacidade de manter isso. Nesse momento, os sacerdotes saem, as 3 damas vão aparecer, porque está no subterrâneo, então elas podem chegar lá, e vão tentar desacreditar a ordem de Sarastro para Tamino. Fala assim, olha, Tamino, você não espera a clemência da Rainha da Noite. Se você for atrás do que eles estão querendo, você vai ser destruído. E o Tamino se mostra impermeável aos seus argumentos. Mantém-se silencioso e não cede. Isso aí tem uma relação quando o postulante faz o testamento filosófico. Ele também não cede às tentações que vão aparecer naquele mundo escuro. Ele supera até o final. E desta forma, o Tamino rompeu com a Dama da Noite. Ele não vai mais atrás das coisas que ela fala. Ele não recebe mais ordem delas. Aí ele não está mais preso, ele está atento às distrações que o mundo pode trazer. Ele não vai desmaiar como da primeira vez. A postura firme dele e corajosa, os sacerdotes aparecem e vão falar, olha, você vai vencer essa prova, você venceu essa prova. Quando as 3 damas fazem as ameaças para o Papageno, ele finge que desmaia, diferente do Tamino, que permaneceu em pé. Aí o sacerdote fala, levanta, levanta. Aí ele levanta assim e fala, não vê que eu estou desmaiado? E desce de novo. Ele não tem essa força para conseguir, para prosseguir. Mas o Tamino passa pela prova da terra. Então, nós vamos ter também a prova da terra para Pamina. Mudou a cena, é um ambiente que tem rosas, é um ambiente onde a luz da lua ilumina Pamina, ela não está desmaiada, ela está dormindo, é a luz da lua iluminando ela, e cheio de rosas. Vamos ver como eles vão fazer na peça. Turma, se é rosas, tem ligação com a iniciação feminina. Temos rosas, temos ligação com a iniciação feminina. E quem chega para testar ela? O Nostatos, a encarnação da Terra. Mais uma vez ele vai investir contra ela. Na hora que ele vai investir, quem invade? A Rainha da Noite. Surge a mãe dela das provas e vem cobrar da filha a missão dela. Vem cobrar dela a sua essência, porque ela é filha da Rainha da Noite. Então, ela tem que estar do lado da mãe e tem que não dar ouvidos a Sarastro. Ela determina a filha que mate Sarastro. Ao mesmo modo das 3 damas, gente, que foram lá testar Tamino para ver se ele não passasse pela prova, ela vem fazer a mesma coisa com a filha. Ela vem fazer a mesma coisa com a filha. A filha vai levantar e aqui a gente vai ter algo que é imprescindível para a gente entender a narrativa da Rainha da Noite. Na maior parte das vezes, essa conversa delas vai ser cortado, gente. Nenhuma peça coloca esse texto. Eles pulam, porque o pessoal não consegue entender o que é isso. Mas aqui eu vou passar para vocês e vai fazer. Isso aqui explica toda a peça. Vamos ver o nosso aqui, que nós compramos, que vamos assistir, está escrito, quando a gente compra, o original. Vamos ver se vai ter essa parte ou não. A parte é esse texto aqui, gente, que eu vou trazer para vocês. Vamos ler. A Rainha da Noite vai explicar para Pamina. O teu pai, que foi aqui o mestre, despojou-se voluntariamente, por vontade própria do Sol, de 7 auréolas. 7 auréolas, 7 planetas, em favor dos iniciados de Ísis. Um outro, que não ele, leva hoje o poderoso símbolo solar em seu peito. Esse outro é Sarastro. O pai passa para o Sarastro a coordenação da Ordem da Luz. Pouco antes de sua morte, fiz recriminações a teu pai a esse respeito. Ele me disse então, num tom severo, mulher, morrerei brevemente. Todos os tesouros que me pertencem, deixe-os para ti e para tua filha.
E o círculo solar que engloba o universo e que penetra com seus raios? Para quem o deixas? Observei eu vivamente que ele pertença aos iniciados, foi a sua resposta. Sarastro será o guardião masculino, como tenho sido eu até hoje. Não me pergunte nada além disso. Essas coisas são inacessíveis ao teu espírito de mulher. O teu dever é submeter-se por completo, bem como a tua filha, à direção desses homens sábios, pelo amor, pela mãe do guarda. De novo, eu vou ter que trazer aqui o olhar simbólico. A rainha da noite está representando o plano material. Esse pai, ele representa um período da humanidade onde a integração do feminino e do masculino estavam unidos. Era um período andrógeno, mulher e homem. Lembra do Adão Cadmo, lá no plano espiritual, que ele não foi separado? Estava tudo ali. Era nesse período que o pai de Pamina governava. Mas por necessidade de evolução, nós sabemos que esse Adão Cadmo, esse espírito, ele desce, e ao descer, ele vai se separar em macho e fêmea. Ele vai se separar em plano de luz e planos de trevas. E é aí que vai acabar sobrando, simbolicamente nessa peça, Sarastro como plano de luz e a Rainha da Noite como plano das trevas. O terceiro momento, que é o que a gente espera no final dessa peça, é que haja uma reintegração do feminino e do masculino. Ou seja, que Tamino e Pamina, uma vez iniciados, façam um caminho de ascensão. Se a gente for lembrar do plano aqui, ó, nós temos o pai de Tamina, nesse plano maior, onde havia androginia, não havia separação, não que ele seja o próprio Deus, mas é aonde o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Esse homem não é nem homem nem mulher. Nós estamos nessa fase aqui. Mas, por ordem, por necessidade de evolução, esse Adão vai se transformar no Adão físico. Há de se separar o macho e a fêmea. Há de haver luz e trevas, como no chão da maçonaria, que nós vimos lá. E há de, sim, em algum momento, dependendo do esforço de cada humano que aqui está, de fazer o caminho de retorno. Fazer o caminho de retorno é integrar a alma com o espírito, é unir o masculino com o feminino. É esse texto que normalmente não é mencionado. Aí, a Pamina, ouvindo isso da mãe, ela ainda a contesta. E ela fala: mãe querida, por que não poderia eu amar o cavalheiro quando ele estiver entre os iniciados, tão ternamente como eu já o amo? Meu pai já não foi um deles? Não dá para a gente viver em paz, ela quer falar. Eu lembro-me de ouvi-lo falar com entusiasmo dos seus irmãos. Ele louvava a sua bondade, seu bom senso, suas virtudes. Sarastro parece-me possuir essas virtudes. Nesse momento, a rainha da noite vai ter um piripaque. Isso só vai servir para trazer toda a ira da rainha, da materialidade, à tona, porque ela está vendo que ela está perdendo a filha, ou seja, a alma está começando a se ligar da luz. Então, ela vai falar: se você pensar nisso, nunca mais você vai ser minha filha. Lógico, se ela pensar isso, ela sai do mundo da matéria. E essa é a área mais famosa dessa ópera, que eu vou colocar um pedacinho aqui para vocês. Tá? Vamos lá. Tudo bem, gente, por enquanto? Estamos juntos? Tudo bem. Área. Tudo ótimo. Vejam isso. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Achei. Ficou grande? Ficou. Kein Herz gegeben, bin ich nicht von Fleisch und Blut, bin ich nicht von Fleisch und Aqui é Blut. ele querendo. Ohne Weibchen lieben wäre wahrlich völlig Blut, wäre wahrlich völlig Blut, wäre wahrlich völlig Blut.
Drum, so will ich, weil ich lebe, Schnee will küssen zärtlich sein. Lieber guter Mond, vergeben, eine Weiße nahm ich ein, eine Weiße nahm ich ein. Der Weiß ist schön, ich muss sie küssen. Mond, verstecke dich dazu. Mond, verstecke dich dazu. Soll es dich zu sehr verdrießen, oh, so mach die Augen zu, oh, so mach die Augen zu, oh, so mach die Augen zu. Ele quer possuí-la. Oh weh, die Königin der Nacht! Ele se esconde. Mutter, meine Mutter. Wo ist der Jüngling, den ich an dich sandte? Ach, Mutter, hat sich den Eingeweihten gewidmet. Ai, que ela fica nervosa. Bist du mir auf ewig entrissen? Entrissen? Oh, fliehen wir, liebe Mutter. Unter deinem Schutz trotz ich jede Gefahr. Schutz? Deines Vaters Tod ging meine Macht zu Grabe. Mein Vater? Übergab freiwillig den siebenfachen Sonnenkreis den Eingeweihten. Diesen Aí estão falando um mächtigen pouco. Sonnenkreis trägt Sarastra auf seiner Brust. Siehst du hier diesen Stahl? Ist für Sarastra geschaffen. Du wirst ihn töten und den mächtigen Sonnenkreis mir überliefern. Aber liebste Mutter, ein Wort! Que é isso, né? Esse é um dos momentos assim do ápice da peça, onde ela vem com toda a sua raiva, porque ela está vendo, esse é o momento muito principal, porque ela está perdendo. Ela está perdendo a filha, ela está perdendo a alma em direção a Ilé, para a alma ir agora em direção à luz. Deixa eu continuar aqui com vocês. Opa! De novo, novo compartilhamento, tela. Gente, vocês estão aí comigo? Tudo bem? Estamos aqui. Tá, joia. Vamos junto, vamos junto. Bom, gente, depois disso, coloquei esse pedaço. A Pamina também vai fazer a reflexão. Do mesmo jeito, lá do gabinete de reflexão. A mãe dela se afasta e ela faz uma revisão interna, como um testamento filosófico que todo postulante tem que entregar. Ela vê que ela não pode cometer um crime, ela não pode matar o Sarastro, ela está abandonando a casa de origem, ela está abandonando a materialidade. O Monostato estava escondido, gente, ele ouviu tudo, tomou o punhal e falou assim, olha, eu sei de tudo, se você não casar comigo, eu vou falar tudo para o Sarastro, o convite que você teve, que você ia matar ele e tudo mais. Você tem que casar comigo. É mais uma tentativa da alma casar com a Ilé. Nesse momento, o Sarastro aparece. O Sarastro aparece, tira da mão do Monostatos o punhal, e a Pamina confessa, fala assim, olha, eu não queria te matar. Ele entende o que ocorreu, ele compreende, ele entendeu a pureza da Tamine, o quanto ela queria verdadeiramente poder caminhar em direção à luz, fazer essa integração. Ele entende a transformação. E ele responde, nesse templo, vingança e rancor não tem lugar.
e nem traidores. Aí, Pamina passa pela prova da terra e o Monostatos é expulso. Ele tem que sair do castelo. Ao mesmo tempo, Tamino e Papageno já passaram pela prova da terra e eles vão agora ser deixados em silêncio na floresta. Em silêncio na floresta. E o Papageno, cujo nome lembra papagaio, como vocês já falaram da outra vez, consegue ficar quieto? Não consegue. E o Pamino manda ele ficar quieto, né? Mas sem abrir a boca. Nesse momento vai começar a prova do ar. Chegam os 3 meninos, que eu não sei como eles vão fazer na nossa, mas tem que estar sempre aéreo. Vocês viram que às vezes vocês veem ele numa nuvem, numa versão, aqui eles estão num balão. Os meninos voadores aparecem e devolvem os instrumentos, a flauta e o glockenspiel, porque eles já passaram pela Terra. E, ao mesmo tempo, dão uma mesa cheia de comida para eles. Aí tem uma prova, mas sem abrir a boca. Na maçonaria, gente, o ar está ligado com o tumulto das paixões, o envolvimento das coisas no cotidiano, o quanto a gente embaraça a nossa mente com um choque de interesses diversos, é o quanto a sua mente não fica em paz, afetando o seu coração. Então, todas essas tratativas da vida do cotidiano que deixa a gente fora do comum. Todas as tentações que ficam aí nos perturbando. Então, o ar para eles está muito ligado a isso. Aí, eles receberam a flauta, receberam o glockenspiel e receberam uma mesa de comida. Entre a flauta e a comida, o que o Tamino vai escolher em primeiro lugar? E entre a flauta e a comida, o que o Papageno escolhe? O que vocês falam para mim? O Tamino, vai. A Vai flauta. escolher a flauta. Ele não está nem aí com a comida. Ele já vai E o tocar. Papageno vai escolher a comida. Mas nem tenha dúvida disso. Só que nesse momento, quando ele escuta, ele toca a flauta, a Pamina aparece. Ela fala: eu ouvi a sua flauta, que bom! E ele não pode abrir a boca, ele está sobre o voto de silêncio. Aqui também vai começar a prova da Tamina, a prova de ar da Pamina. E aí, como ele não fala nada, ela vai atrás do Papageno, mas o Papageno está com a boca cheia e também não fala nada. Pronto, essa mulher se sente a última das últimas do pacotinho de bolacha, que não é amada por ninguém. Aí, desprezada, ela fala: só me resta a dor do pranto, não quero mais viver, meu amado não me deseja. Tá vendo a prova do ar? As minhoquinhas que vai nascendo na sua cabeça? Você já monta uma historinha? Montou a historinha, já julga e já toma atitude em cima da historinha da sua mente, e não tentando entender realmente aquilo que aconteceu. Gente, isso é muito sério, a nossa alma vive fazendo isso. A toda hora a gente está montando historinha. E, nesse momento, a prova do ar acontece para ela também. Aqui vocês estão vendo no libreto de 1794. Papageno comendo, ele tocando a flauta e ela chegando. Eu gosto de comparar com o livreto original para a gente ter uma ideia do que a gente vai encontrar. É o início da prova de ar. Nesse momento, como o Tamino ficou quieto, ele vai passar pela prova. Os sacerdotes vão aparecer com pirâmides iluminadas, eu não sei como que vai ser, tá? Na nossa versão, e vão dizer que ele passou pela prova do ar. O Tamino, tá? Tamino. Eles se alegram com essa mais uma passagem, porque tem esperança que o sol vai brilhar e vai espantar as sombras da noite. Por isso que são pirâmides iluminadas. Pirâmides porque eles estão invocando também Ísis e Osíris. Sarastupana chama Pamina, fala assim: olha, dê adeus para o Tamino, porque ele vai continuar as provas. Eles se despedem, mas ela esperava que ele abria a boca, ele não abriu. Aí vai aparecer um outro cenário. O que tem nesse cenário, gente? Olha aqui no fundo que a gente viu. Lembra As que palmeiras? As As rosas. palmeiras? rosa? Folhas de palma ali? As rosas. Esse aqui são as rosas que apareceu da outra vez.
E os tá. três meninos estão num balão, é ar. As rosas é o feminino. Se aparece três meninos, esses três meninos estão ligados à luz. Quando eles aparecem, as dicas que eles vão dar é relacionadas à evolução. E aparece cenário e eles cantam assim. Eles cantam a beleza da vida, o quanto a razão afasta a superstição e todos os mal-entendidos. Lembra o que a gente estava falando agora? De tentar entender primeiro alguma coisa? Na ótica iluminista, quando se interpreta isso sobre a ótica iluminista, eles vão entender de uma outra forma, que também tem tudo a ver, tá? O aparecimento da razão para poder liberar o povo e as pessoas dos mal entendidos e se libertar, principalmente da igreja e também das superstições gerais. Mas aqui a gente está olhando sobre essa ótica que nós acabamos de falar também. Não criar aqueles contextos que ficam na sua cabeça. As duas formas são formas, gente. Então, não tem errado aqui. É uma peça ampla, cheia de simbolismo. Nesse momento, a Pamina aparece com o punhal que a mãe lhe deu, falando que vai se matar, encostando o punhal. Os meninos vão tentar 3 vezes convencê-la. 3, hein, gente? Ela está obscurecida pela sua historinha mental. Aí, ela vai falar em suicídio. E os meninos vão falar que o suicídio é punido. Se ela cometer suicídio, isso é punido no céu. Gente, todas as tradições falam a respeito disso. Todas as tradições, seja qual for, pune o suicídio. O suicídio, o interrompimento do seu caminho de provação a partir das suas próprias mãos, praticamente te nega o caminho de evolução. Ou você vai ficar muito tempo remoendo esse mesmo momento, ou a sua alma, no plano astral, estou falando nas tradições de modo geral, mas muito tempo, até pensar em ser possível uma retomada da sua evolução. E ela fala justamente a palavra proibida, porque é justamente a negação do caminho de evolução. Aí, elas perguntam se Tamino ainda não o amava ou não. Eles não podiam responder, mas eles falavam: eu não posso responder, mas se você nos seguir, nós vamos te ajudar e você vai ver que é possível. Ela acredita. E ela sobe com eles no balão, ela aceita a providência divina e vai em direção a Tamino. Então, ela passou pela prova do ar. E isso é fé. Eles não dão a certeza para ela. Eles só falam: vem por aqui. Siga a luz. Isso é fé. Quando a gente não tem a certeza, mas acredita. Pamino vai começar a prova do fogo e da água. Nós já estamos também quase terminando, tá bom, turma? Só para poder falar. Ele está na frente de 2 sacerdotes. Esses sacerdotes têm fogo na cabeça, mostrando que é a prova do fogo. E a armadura normalmente, gente, é quando a gente tem que travar uma batalha. E é o que Tamino vai fazer. Aqui eles colocaram dourado, mas normalmente eles colocam preto, a cor da água. Tamino se apresenta para começar a prova do fogo e da água. As grades, do portão estão fechadas. As grades estão fechadas. Esse é o libreto original que vocês estão vendo. E ele traz muitas informações que eu não sei se a gente vai encontrar na peça ou não. Deixa eu mostrar aqui para vocês, Tamino e Pamina estão aqui. Os sacerdotes, eu sei que parecem mulheres, mas não são. São os sacerdotes. Deixam eles aqui. Lembra que tem os sacerdotes que os deixam aqui? Aqui nós vamos ter os guardas. Reparem nos guardas que estão com a armadura escura, como eu falei. Aquela outra estava dourada, mas normalmente teria que ser escura. E, ao mesmo tempo, na cabeça, capacete pegando fogo, ou tochas. Vamos ver a versão nossa, o que vai aparecer. Tem uma diferença entre os guardas e os sacerdotes. Reparem nas roupas leves, em relação ao contraste desse peso que os guardas têm. Tamino e Pamina vão ter que passar pelos guardas, vão ter que enfrentar isso. Vocês estão vendo aqui, desse lado, uma montanha de água, e do outro lado, uma montanha de fogo. É a prova da água e do fogo.
Em cima tem um templo, pode ser uma pirâmide ou não, e tem inscrições. Os guardas vão ler essas inscrições, e é o que nós vamos fazer agora. Dizem, gente, que essas inscrições, num texto de 1836, se eu não me engano, chamado Seton, essas inscrições estavam no túmulo de um importante personagem lendário da maçonaria, que era Irã. E ele fala o seguinte, ó: aquele que ingressa nesta rota, cheia de perigos, será purificado pelo fogo, ar, água e terra. Se ele pode superar o terror da morte, há de elevar-se da terra para o céu. Então, em condições de receber a luz e de se consagrar inteiramente aos mistérios de Ísis, ele terá condições. Tamino aceita, dizendo que nem a morte o afastará para ele fazer isso. Eu só quero trazer aqui para vocês, para a gente ver cada frase. Aquele que ingressa nessa rota cheio de perigos. A jornada iniciática pede sacrifício. Você vai ter que abrir mão do ego. Não é fácil. É um caminho cheio de tentações. Toda hora para você cair. Será purificado pelo fogo, água, terra e ar. Os 4 elementos constituintes da matéria, aqui do plano inferior. Então, seremos purificados deste plano. Se ele pode superar o terror da morte, morte de quem? Do ego, para nascer o iniciado em si, que tem propósitos maiores, estará em condições de receber a luz e de se consagrar inteiramente aos mistérios em Ísis. Está em condições de completar essa iniciação, de realizar essa iniciação. Esse Adão Cadmo que desceu, se ele chega até aqui e passar pelo fogo e pela terra, água, terra, fogo e ar, ele terá condições de fazer a ascensão. Essa fala é super importante. Nesse momento, de longe, ressoa a voz de Pamina, dizendo que quer ir junto. Tanto que na peça vai falar, sim, sim, é a voz de Pamina. Aliás, eles têm que ir juntos. E aí os sacerdotes respondem, uma mulher que não teme nem a noite, nem a morte, é digna de ser consagrada. Aí eu coloquei joinha, tá bom, gente? Pelo menos uma vez, né? Mas vamos também olhar com um olhar interpretado. A mulher que não teme a escuridão, a alma, melhor dizendo, que não teme a escuridão, que não teme a morte do ego, que está preparando para isso, essa alma é digna de ser consagrada. De novo, vale para homem, vale para mulher. E o voto de silêncio, nesse momento de Tamina, está finalizado. Ótimo, ele pode falar com Pamina. A Pamina aparece, vai dizer que está sempre do lado dele e que o amor dela sempre vai guiá-lo. E ele, o amor, vai cobrir de rosa o caminho de ambos, pois as rosas estão sempre perto dos espinhos. E aí, gente, é o feminino que dá esse suporte mesmo. Rosas. Nesse momento, a partir daqui, Tamina não é mais ligada à Dama da Noite. Ela está completamente voltada para a flauta mágica e para as provas que ela terão. E justamente aqui tem algo muito importante. Ela vai falar, Tamino, agora a alma, quando ela chega nesse nível, ela é a própria intuição divina. Ela está conectada. Ela vai falar, para a gente passar pelas provas, você vai ter que tocar a flauta. E aí ele fala, uau! E ela vai contar algo que é um segredo, que até então ninguém sabia. O Flavinho mencionou sobre isso na aula passada, perguntando sobre a flauta. Ela vai falar, meu pai cortou essa flauta de um milagroso galho, de um carvalho milenar e mágico. Poder lhe deu um poder mágico a essa flauta. Ela foi fabricada através da magia, numa noite de tempestade, ao som do trovão e à luz dos relâmpagos. Forte, né? Mas se a gente for entender aqui, ó, meu pai cortou em um milagroso galho de carvalho, mágico poder lhe deu. Foi fabricado através da magia, numa noite de tempestade, ao som do trovão e à luz dos relâmpagos. Turma, falta só mais 10 minutinhos que eu vou pedir para vocês. Mas responde para mim, onde estão os 4 elementos nessa fala dela? Terra, água, fogo e ar.
Onde tem terra, onde tem água? Fala para mim. No galho está a terra, o milagroso Terra? galho, Helena Carvalho. A água está na A tempestade. água está na tempestade. Tempestade. Os relâmpagos é a luz, O fogo, É o perfeito. fogo. É o fogo. é o fogo, né? E o som do trovão, ou aquilo que passa pela flauta, é o próprio É ar, o ar. tá? É. Então, nós vamos ter esses elementos que vocês falaram. Alguns vão considerar o trovão terra, porque é o abalo sísmico. Alguns vão considerar o trovão como o som que vem pelo ar. Mas, independente disso, a flauta mesmo toca o seu trovão. Então, repare a importância da gente entender isso. Bom, gente, e também o contexto deles é dos 4 elementos. Eles estão na profundeza da terra, simbolizando terra. O sopro da flauta simboliza o ar. Pamina representa a água, o feminino. E o tamino representa o fogo, ou o masculino. E na prova do fogo, da água e do ar, nós não vamos ver. Elas mantêm-se secreta. Só vai passar eles passeando assim. Tá? No texto original, são apresentadas 2 montanhas, uma de água e uma de fogo, representando o masculino e o feminino, e eles dão uma volta só por elas. Aqui também aparece primeiro o fogo, eles entram, ele está tocando a flauta, lembra que tocar a flauta é elevá-la, não é pôr na boca. E a gente não sabe exatamente o que acontece, mas alguns textos, algumas frases sagradas nos pode ajudar a lembrar disso. Isso é de um ritual do aprendiz maçom. O fogo consome a corrupção, mas devora o ser corrompido. Devora o ser corrompido. O fogo é aquilo que acaba com toda a corrupção. Lucas, eu vim trazer fogo à terra, e como gostaria que já estivesse aceso. Cristo falando, como eu vim trazer o fogo, eu vim trazer o caminho de purificação, mas como eu gostaria que ele já existisse aqui. E ainda, Mateus, a respeito de João, eu vos batizo com água, ele vos batizará com o Espírito Santo e com o fogo. Nós estamos falando aqui, gente, de um fogo que tudo queima e termina. Não pode sobrar mais nada desse ego anterior. Nem toda a terra. Na terra toda, 2/3 serão ceifados e morrerão. Todavia, a terça parte permanecerá. Aquele que conseguir passar pelas provas, diz o Senhor. Colocarei essa terça parte no fogo e a refinarei como prata e a purificarei como ouro. A purificação final. Na tradição católica, nós temos a crisma com óleo, a confirmação do início, quando é o batizado. O batizado, você assume aquilo. E na crisma, você confirma. Já está num outro grau, só para a gente ter uma ideia. E aí, simplesmente mostram eles passeando na água. Também a gente não vai ter detalhes, nós não sabemos. Mas eu trouxe aqui algumas frases que auxiliam. Em Gênesis, a terra estava coberta, sem forma e vazia. As trevas cobriam o abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Eu vos asperjarei com uma água pura e sereis purificados. Em Ezequiel. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Cristo em João. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. João. Mas aqueles que não bebem desta fonte não terão a sua sede saciada. A água viva, a água que dá a vida, ou então lembra das águas de cima e das águas de baixo? Finalmente, esse casal unificado, ou seja, a alma e o espírito ligados, volta a ser o Adrão Cadmo. Então, você passa pelas águas e chega ao outro plano. Aqui é a Vaneri falando. Tá bom? Você chega de novo ao caminho da integração. E aí, gente, a partir disso, temos de volta o casal indissolúvel e a androginia original, tão bem representada pela alquimia, passando por todos esses processos que a gente explicou, e dentro da alquimia,
a gente tem sempre esse ser andrógeno, olha, que está por cima do dragão do caos. Ele superou as tentações. Dentro da Terra, a Terra está alada. Ela já também superou. Nós temos aqui uma pirâmide com o número 4 e o 3. A matéria e o 3 da espiritualidade vão estar unidos. Esse homem e essa mulher que volta a ser um, seguram o compasso e o esquadro. Rebes é a matéria dupla que volta à unidade. E, na peça, ela vai acabar. Os portões se abrem, Tamino e Pamina passam, a Rainha da Noite vai pelo subterrâneo, tentando o último possível suspiro para poder destruir o Reino da Luz, mas já aconteceu a integração. Todos os seres da noite lhe entregam o seu poder para ela ter poder máximo, e quando ela chega no subterrâneo, ela vai até Sarastro, mas ela se afasta, porque o templo já está totalmente iluminado, porque a integração da alma e do espírito já aconteceu. E aí Pamino e Tamina finalmente estão admitidos e representam esse casal, nobre casal, que é convidado a entrar no templo. O Sarastro reina e Pamina e Tamino estão com as vestes sacerdotais. No texto original, nesse momento, os 3 meninos surgem com flores. A elevação do feminino à condição primordial e não mais destinado a Ilé. Nesse momento, os raios do sol extinguiram a noite, eliminaram o poder dos hipócritas, tem um olhar também iluminista aqui, tá bom? Da razão iluminando tudo, e no mundo triunfa pureza e saber. Tcharam! Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Uau! Vocês aguentaram chegar até aqui? Nossa, muito bom. Maravilhoso. Parabéns, Ô, maravilhoso, Vaneri, maravilhoso. Vaneri, Oi. tem a parte das rosas que faz uma alusão a Afrodite, né? Porque ela, aonde tem Afrodite, tem rosas, porque é a deusa do amor, da fertilidade. E a Afrodite, e ali é bem, acho que foi bem sintomático, porque a Afrodite teve uma morte terrena, ela foi ferida com espinho de rosa ao socorrer o amado dela, né? É E verdade. eu achei assim, eu lembrei na hora daquele monte de rosa lá da Afrodite. E é o casal, né, que teve o triunfo do amor, né? Eu acho que é o rapaz que vai morrer e a rosa branca com o sangue vai ficar uma rosa vermelha. Isso. O seu amado. Mas a morte dela é a única deusa que teve uma morte terrena, né? Ela foi ferida no terreno. Tem E esse várias versões. encontro, né, de espiritualidade do profano e do sagrado, né? Nós vamos ter a Afrodite Urânia, que é a celeste, e a Afrodite Pandêmia, que é a dos povos, né? Que é essa Afrodite mais ligada ao amor. Eu acredito que nesse caso tenha sido um mito que vai falar a respeito da versão de Afrodite Pandêmia, né? Essa mais voltada para essa questão. E é legal, né? Porque é grego, é egípcio, tem uma mistura, né? Sim, eles fazem realmente uma mistura. Aliás, na maçonaria, várias Que lembra os linhas maçons, são né? estudadas. Várias linhas são estudadas. Oh, gente, que Vaneri, bom. Oi, querida. foi sair da armadilha, né? Sair da armadilha. Eu estava pensando, né? É que nem, por exemplo, um patinho que quer subir no puleiro, né? Perdão? Mas ele não vai conseguir ficar no puleiro, porque a patinha dele, do pato, até ele perceber que ele sabe perceber que ele sabe nadar, né? Que o puleiro, a vida dele é a água. Agarrar, ele não consegue. Ele não consegue agarrar. Tem as membranas. Vive nessa armadilha, né? Querendo se agarrar sem ter como. Recurso. Vaneri,
E será que o Jung, ele traz a questão do arquétipo, do masculino e do feminino? Ele é bem depois do Mozart, não é? Ele se inspirou no Imagina, Mozart? não, é bem antes, bem antes. Nós vamos ter essa filosofia de Lao Tse em um período muito anterior. Eu só coloquei ali para poder mostrar. E lembrando, gente, que a peça traz essa questão do feminino como algo ligado à matéria, mas porque fazia sentido eles expressarem disso naquele período. E Sim, nós mas eu estamos estou fazendo uma dizendo, releitura. o Mozart e essa ideia toda, ela é muito antes do que vem o Jung, com o estudo. O Jung, o O Yin e o psicólogo. Yang vem da filosofia chinesa muito antes de Mozart. Não, mas eu não estou falando do Yin e Yang, eu estou falando do Jung, do estudioso, o Carl. Jung. Jung, Jung, perfeito. falei errado, Sim, Jung, tá bom. Falei errado o nome dele, eu estou tão impressionada aí. Tranquila. O Jung, ele vem muito depois de tudo isso. Então, na Sim. verdade, ele deve ter se inspirado ou pesquisado a partir daí para a teoria dele. Eu gosto muito do ai, gente, minha língua está atrapalhada aqui. Eu gosto muito da filosofia do Jung. Então, eu vou até ver, vou procurar saber a fundamentação dele a partir de onde veio. O Jung ele teve muitos estudos a partir dos sonhos. Ele faz uma conexão com os mitos da humanidade. Ele ouviu os sonhos dos seus pacientes. Ele era discípulo de Freud e Freud vai falar a respeito da libido ligada ao sexo. E Jung vai entender a libido como energia de vida, não só necessariamente ligada à sexualidade. E vai montar toda uma teoria dessa energia de vida sendo relacionada onde diferentes mitos vão traduzir ou vão mostrar a presença disso. Ele analisa os sonhos dos seus pacientes e vai percebendo que esses sonhos têm ligações com diferentes mitos da humanidade. E ele percebe essas dualidades. O princípio eu falo isso porque a minha formação foi em psicologia e uma das minhas especializações foi em Jung. E ele vai ter essa relação de ânimo e ânima, onde esse feminino e esse masculino estão presentes em todos os seres. Todo homem tem uma ânima, tem uma porção feminina que ele tem que integrar, e toda mulher também tem um ânimos, uma porção masculina que ele tem que integrar. E essa integração, não só do ânimo da ânima, como da persona e da sombra, aquilo que a gente quer aparecer para os outros e aquilo que a gente quer esconder dos outros, trazer tudo isso à consciência vai gerar o self, que é essa integração que nós entendemos aqui. O Jung não podia falar dessa forma. O Jung era um profundo conhecedor disso. E ele não poderia falar em ciência trazendo termos espirituais. Então, ele foi trazendo todo um outro código para poder falar sobre isso. Ele é realmente uma pessoa incrível. Gente, a gente vai continuar a nossa conversa, mas eu só vou interromper a gravação aqui. Deixa eu fechar, porque senão ela vai ficar gigantesca.